Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu estou a Mayara, essa é a sua dose diária de autoconhecimento. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso superego repressor e a libido presa. Vamos lá? Bom, gente, então para iniciar o nosso assunto de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre libido. A libido nada mais é do que uma energia vital que circula no nosso organismo e ela não está necessariamente somente associada à sexualidade, conforme o senso comum tende a imaginar, né? Já pensa, se fala libido, a pessoa já pensa somente na sexualidade em si. Não é somente isso, mas também é isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre libido e também sobre sexualidade, porque se faz necessário falar sobre isso numa sociedade que está o tempo inteiro nos reprimindo nesse sentido. Então eu vou falar um pouquinho sobre o William Reich. William Reich ele foi um médico cientista que ele descobriu a energia do orgônio. É nada mais do que essa energia vital que circula no nosso organismo e que quando ela está livre, leve, fluida e solta, é fonte de realização, de felicidade e de saúde, né? Então, o William Reich, ele vai dizer que essa energia do orgônio, né, que a gente tende a pensar como energia orgástica, ela é a reguladora, né, aquilo que vai nos nutrir, porque a gente nada mais é do que um fluxo de energia. Então, a gente se nutre toda vez que essa energia ela flui de uma forma leve, de uma forma saudável pelo nosso corpo, né? Mas o que acontece é que a gente vive asfixiado energeticamente. Por quê? Exatamente por isso que eu falei, porque a gente está inserido numa sociedade altamente repressora, altamente castradora, que faz um movimento então de tornar coisas que deveriam ser naturais de nós enquanto seres humanos, que é inerente a nós, tornar tudo isso algo ruim, algo que deveria ser excluído, exterminado, algo que a gente não poderia praticar. Então aí vem a igreja, não são todas, mas as que promovem a repressão da sexualidade, para dizer, e aí vem o social também, para dizer que sexualidade é igual a pecado. E aí o que acontece? É como se a gente tornasse o exercício de beber água, né, que é algo natural, que é algo necessário, que é algo vital, um pecado. E aí todas as vezes que as pessoas vão beber água, vão fazer isso com culpa. Elas precisam fazer, então inevitavelmente elas vão fazer, vão beber água, mas todas as vezes em que elas forem fazer isso, de certa forma, existirá ali uma culpa que está instalada. E se a gente está falando de culpa, a gente está falando de repressão. Se a gente está falando de repressão, a gente está falando de energia travada. Se a gente está falando de energia travada, a gente está falando de doença, porque como eu falei para vocês, a saúde nada mais é do que a fluidez, né? Quando a energia flui de forma saudável no nosso corpo, se existir alguma trava ali, é sinônimo, é sinal de doença. Pois bem, dito isso, e já que a gente está falando que a gente vive asfixiado energeticamente, justamente porque a nossa energia ela não flui de forma saudável, de forma leve, de forma solta no nosso organismo, porque sempre existirão algumas travas, eu vou falar como que funciona, né, a energia. A gente possui 7 chakras no nosso organismo e a energia vital, ela corre por esses chakras, né? Então ela entra pelo chakra básico, que fica aqui abaixo das genitálias, e ela sobe pelo nosso organismo e ela vai sair da forma como ela entrou, entrando novamente, se retroalimentando, né? Como se fosse um círculo de energia que entra e sai do nosso organismo e vai ganhando força e aí vai se retroalimentando. Porém, quando a energia entra pelo chakra básico, ela encontra, então de repente você brigou com alguém e tá puto da vida, tá cheio de raiva, então o plexo solar ali tá, né, exigindo uma energia maior do que aquele precisaria caso não houvesse aquela questão. Então quando a energia entrou pelo chakra básico, ela vai encontrar um obstáculo aqui no plexo solar, que é por conta dessa raiva, né, por conta daquilo que tá ali travado, e ela vai precisar gastar mais energia para subir. E aí então sobe menos energia, automaticamente entra menos energia. Mesma coisa se você estiver
muita mágoa, né? Então aqui o cardíaco ele vai ficar comprometido, ele vai exigir mais energia, então vai subir menos energia, vai entrar menos. E a gente vai ficando desvitalizado, a gente vai ficando com uma energia vital muito baixa. Isso é sinônimo também de doença. E aí então, o que acontece? A gente tende a imaginar que a gente tem o exercício da sexualidade, pô, pleno século XXI, tá todo mundo ali, né, banalizou já, a gente não tem mais essa trava, não tem mais esse tabu da sexualidade. Ledo engano, porque a gente tá, quando a gente vai para o exercício da sexualidade, é geralmente um exercício de uma sexualidade que ainda é cheio de agressividade, que ainda tá ali cheio de fantasia. E, gente, quando eu tô falando de fantasia, não tô problematizando a fantasia ou achando, então, dizendo que ela não deveria existir ou que é sinônimo de algo que tá errado. Não, absolutamente não. É melhor que haja a fantasia, né? Então não é para chegar aqui agora e censurar a fantasia. Pelo contrário, isso é o que acontece já. Então, a pessoa de repente está lá no ato sexual e de repente teve uma fantasia que ela olha para aquilo e fala: meu Deus do céu, que fantasia absurda, que tipo de pensamento que é esse? Não posso ter, tenho que reprimir, isso não pode existir. Devo ser um ET, devo ser uma pessoa que não é digna de viver em social, porque nunca vi ninguém pensar num negócio desse, isso é um negócio absurdo, meu Deus do céu, não posso falar isso pra ninguém, porque senão vão achar que eu sou doido, vão querer que eu vá me tratar. Vai se tratar assim, deixando fluir, deixando essa fantasia vir à tona, pelo menos no campo das ideias, não necessariamente você precisar lá e consolidar, né, concretizar a fantasia em si, mas através da masturbação, através de uma relação com outra pessoa, sem que você fique se censurando, se julgando, já se rotulando como alguém ruim, alguém que não é digno, porque aí a gente vai se tornando tímido, a gente vai ficando mais travado, porque eu não sou digno de viver em sociedade, eu sou alguém completamente... E aí já vem aquela coisa da mais doença, porque é mais julgamento, porque é mais censura, é mais repressão ainda. E a fantasia, ela é só um sinal, é só algo que está dizendo para você que existe muita repressão. Então, por que existe muita repressão? É que a fantasia se torna necessária. Então, é como se ela fosse um mecanismo, um recurso que o seu id tem ali, né? Do seu impulso vital, transitar entre todas as repressões para que haja, então, uma expressão daquela sexualidade. Né? É algo que, já que existe tanta repressão, eu crio nosso inconsciente cria a fantasia para poder transitar entre essas paredes que foram ali colocadas, do não pode, isso não pode, isso aqui é pecado, isso aqui, né? Então é como se a fantasia ela fosse fazendo esse movimento ali, né? Esse trânsito para chegar lá e conseguir dar vazão na medida que você reprimiu a fantasia, que ela já existiu para lidar com a repressão, então você criou a repressão em cima da fantasia, pronto. Então é melhor que haja fantasia, porque quanto mais você deixar ela solta, quanto mais você não julgar e você achar que aquilo é natural, menos necessária ela vai se tornando, né? Vai ficando mais entregue, vai ficando mais solto, vai ficando mais natural. Então, quanto mais você deixar fluir, menos ela vai se tornando necessária, digamos assim. Só que aí a pessoa vai para a sexualidade com um conceito a respeito de si próprio muito deturpado, muito trevoso, coloca nomes feios para coisas que são bonitas. Então eu sou muito tarada, eu sou uma pessoa muito má, então coloca uma coisa cheia de sombra, vai cheia de sombra, né? Vai dando um nome muito ruim para aquilo tudo que ela deveria exercer de forma natural e vai tornando a energia vital, né? Essa fluência dessa energia vital vai tornando bastante travada, vai ficando comprometida. Né? Aí a gente vai para um social e uma mídia que tende a dizer que a sexualidade já está bem resolvida, né? Porém, sempre que a gente... Porque aí a gente vê sexo explícito em todo lugar, a todo tempo, né? Nudez a toda hora, sendo colocada como se isso fosse banal, como se já não houvesse mais essa repressão. Porém, sempre que a gente pode ter contato com, principalmente na mídia, né? Esse tipo de situação... Geralmente é sempre uma transgressão moral, é sempre algo ali que está transgredindo regras. Então, por exemplo, num filme, né, o rei que vai ter relação sexual com a serva, sempre muito proibido, muito escondido, é uma transgressão, algo que não, né, aos olhos do social não deveria estar ocorrendo, né? Ou se não, o que acontece é sempre isso, ou uma transgressão, ou algo que está amoral, imoral, né?
Ou então o que acontece é o exercício da sexualidade explícita sem então a inclusão do afeto. Isso eu aprendi com Arlie Gravo, né, que fala isso muito. O problema todo da sociedade não é nem a banalização do sexo, mas a exclusão do afeto. Então, é como se a gente destituísse uma coisa da outra. E na medida em que a gente faz isso, a sexualidade, quando a libido ela tá muito alta, lá na adolescência, né, que ela é uma coisa que é muito física, esse exercício da sexualidade apenas para, né, uma brincadeira, sem tanto sentimento, sem tanto afeto envolvido, ele se torna ok, né? Porque aquela fase, a libido tá muito alta, tá na descoberta, tá ali nas primeiras relações ainda. Porém, conforme o tempo vai passando, se ficar só nisso, sempre sexualidade sem afeto, destituída ali, né, do afeto, a pessoa vai se tornando muito vazia, ela não cresce, né? E quando você tá numa experiência com a pessoa que você ama, então você pode se entregar, você pode soltar, né, sem tantas travas, sem tantas repressões. Isso é absurdamente nutritivo, gente. Isso é fonte inesgotável de saúde. É a melhor terapia, né, para todo o nosso organismo, para todo o nosso sistema que existe, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai para as relações e a gente teve uma experiência dessa, tá absurdamente nutrido e tal, mas aí de repente quando acaba você fala, já vem o medo, né? Já vem o ego de novo. Será que não vai embora? Será que não vai me trair amanhã? Será que até quando isso vai durar? Aí já vem o ego, que já vem projetando o futuro, então o único momento que a gente tem é o aqui e agora. Se eu não estiver aqui presente, eu não gosto do meu presente. Se eu não faço isso, então eu não consigo nem ter mais a libido solta, porque eu já tô preocupada, porque eu já tô com ego, já tô na competição, já saí então dessa coisa mais fluida, né? Dessa energia mais amorosa, dessa energia mais confiante, mais entrega, mais solta. Mas como a maioria das pessoas não se conhece, tá todo mundo meio que competindo, todo mundo meio duvidando de todo mundo, né? O ego vem na frente e tal. É difícil ter essa entrega, essa energia amorosa, essa coisa que você consegue fluir. Isso tem razão de ser, porque geralmente, né, as pessoas não se conhecem e tá todo mundo então num estado meio bélico, meio ainda muito primitivo. Por isso que tem razão de ser, né? A gente não conseguir essa fluidez de deixar a coisa vir, de deixar o ego de lado, né? A gente já fica preocupado, a gente já vai com uma série de travas, porque de fato a maioria das pessoas está meio atrapalhadinha, né? Então isso tem um fundamento, mas é preciso então que a gente passe a se conhecer, que a gente possa perceber empaticamente, né, no olhar do outro as intenções, né, que a gente consiga perceber o outro. E não ir já mais, né, com aquela paixão, da gente projeta uma série de coisas, depois a gente vai ver que um monte de coisa que estava mal trabalhada, que estava faltando dentro da gente mesmo, que aí a paixão nada mais é do que isso, né? Eu idealizo, eu projeto, eu tô com uma série de conceitos, mas do que eu gostaria e não, de fato, percebendo aquela pessoa, olhando nos olhos, para que eu consiga, então, sentir se há uma correspondência daquilo que eu tô ali, né, sentindo, para que eu consiga, de fato, me entregar, confiar e fluir. Um casal que se mantém entregue, então que conseguiu esse tipo de soltura, que vivencia essa sexualidade na plenitude, né, com a inclusão do afeto, consegue fluir ali nessa relação, se eles se mantiverem entregues, isso é uma fonte de aprendizado mútua, eterna, né, onde os dois só tendem a crescer com isso. Né, sem tanto poder, sem tanta dominação, sem tanto, apenas a energia amorosa, o afeto ali, um entregue o outro. Então você consegue se aprofundar tanto em se conhecer, em conhecer a outra pessoa, e isso aí é uma fonte inesgotável mesmo de saúde, né? É a melhor terapia que existe, como eu já falei. E para que a gente vá para essa sexualidade, né, para essa relação com o outro, com todos os chakras conectados, é preciso que a gente trabalhe nos nossos outros chakras também, né? Para que essa energia, já que a gente está falando da energia da libido que flui livremente, é preciso que eu fale os nãos que eu preciso falar, então aqui no chakra do laríngeo, né? Que eu fale os sims que eu tenho que falar, que eu fale os nãos que eu tenho que falar também, para que isso não fique travado, para que não fique ali reprimido. É preciso que eu tenha uma mente mais limpa, que é aquela mente que não está ali mais preocupada com as interpretações do social, com o que o social quer dela e ela precisa corresponder. Uma mente que está limpa nesse sentido, né? Ela está ouvindo a sabedoria do ser, não mais
o ego, não mais o social. À medida em também que eu tenho o meu esplêndido bem trabalhado, porque eu medito, né? Então a energia flui também para esse chakra. Eu vou trabalhando todos os meus chakras, perdão, aqui no chakra cardíaco, as mágoas, liberando tudo isso, para que essa energia ela corra livremente e eu seja então uma fonte saudável, né? Que eu me nutra das coisas mais saudáveis que possa existir, para que eu consiga chegar nessa entrega também em relação ao outro, para que eu fique com o ego mais silenciado, menos preocupado com se amanhã eu vou me trair, se hoje é isso, se amanhã é aquilo, como é que vai ser, até quando vai durar, porque isso já não me permite que eu flua com a vida, que eu simplesmente deixe a minha energia livre, porque eu vou cheia de preocupação. Então, se você encontrar alguém que você de fato possa fluir, que você possa se entregar, se encante, se permita e realmente vivencie essa experiência que é só saúde. Bom, gente, eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou do vídeo e do conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui pra mim e se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo, muito obrigada!